Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, desejando o melhor para a vida de vocês e já deixando os meus contatos no meu Facebook, por exemplo, Gislaine Vicente e Gislaine Araújo, entre parênteses. Na mesma página a gente tem um Messenger que a gente pode conversar também. O meu e-mail é gislainevicente07@gmail.com. WhatsApp 11 97754 7604. E meu Instagram tem o Gislar96 e o Gislaine.vicente 7 ou 9. Depende aí de qual você escolher. Mas é o Gislaine.vicente9 é o que a gente usa mais. E tem o Excesso Só de Alegria by Giza, que eu também utilizo por várias outras questões de trabalho, e ali eu também coloco algumas impressões nossas, né? Meus amigos, a gente vai terminando o ano e naturalmente, como sempre, a gente faz o balanço do que se teve no último ano. Com relação ao candomblé, as religiões de matriz africana, eu tenho notado, e isso é uma percepção minha, isso vai até uma análise que a gente pode estender depois, ele tem sido um pouco melhor aceito. Não totalmente, mas tem tido uma aceitação bem melhor. Por quê? Porque a massa negra e a massa candomblecista, sobretudo, que não precisa ser negra, porque nós temos muitos babalorixás e alorixás brancos, tem crescido. E principalmente uma coisa que me deixa muito satisfeita é a percepção do seu lugar no mundo, ou dessas pessoas, a percepção do lugar no mundo. O que eu quero dizer com isso? As pessoas estão tendo um pouco mais de ideia do que é o candomblé, do que é uma religião, do que é a religião afro-brasileira, do que é, principalmente aqui nós estamos falando no Candomblé Total. É lógico que eu fico satisfeita quando eu vejo também questões da Umbanda, do kardecismo e todo o espiritismo ser respeitado. Mas eu acho que houve um crescimento muito grande nos últimos tempos. Isso eu estava analisando hoje, de que há realmente um crescimento. As pessoas se deram conta de que há vida, né, religiosa além da parte cristã. Eu sempre falo que se eu não fosse candomblecista hoje em dia, eu seria como fui criada dentro da doutrina do catolicismo. Porque mesmo ela tendo algumas restrições, dogmas seculares, enfim, o catolicismo ainda aceita algumas coisas, não é tão radical como os evangélicos que a gente vê, que a gente conhece. Então há todo um trabalho feito, existem autores, babalorixás e alorixás, pessoas de outros postos dentro da religião candomblecista, que estão indo para frente, não só das mídias sociais, das mídias tradicionais, mas para frente do público, tá indo para a academia, né? Na verdade, o público, os professores,
pais e mães de santo que já eram professores, já estavam na academia, ou seja, já estavam na universidade, nas escolas, e eles vieram mais a público, porque eles antes eram restringidos para se desfalar as coisas, ainda há muito preconceito, vira e mexe, a gente fala, olha, tal professor tentou adotar um livro que fala da temática candomblessista e foi barrado ou foi barrada, e aí não conseguiu completar a sua ideia. Acontece sim, ainda tem bastante, ainda tem muito isso. Mas, aos poucos, essas barreiras estão sendo quebradas, estão sendo perfuradas, estão sendo furadas, ultrapassadas. Porque se anda para frente, não é verdade? A gente vai criando raízes, porém a gente vai andando, vai subindo e vai crescendo e andando para frente. O passado é importantíssimo. As pessoas falam, quem gosta de passado é museu, eu não gosto de passado. Não, eu adoro o passado porque muitas coisas se passaram de maneira muito satisfatória lá atrás. É lógico que tem uma coisa ou outra que às vezes a gente mudaria, ou até no nosso presente, coisas que para o futuro a gente não quer errar mais, mas a gente vai notando modificações, vai notando mudanças, né? Coisas que vão aparecendo, que vão surgindo, ideias, pessoas, temáticas, e isso é muito salutar, porque a gente consegue criar novos conceitos. Mas já a gente destrincha um pouquinho mais aqui no Candomblé Total. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui pela Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês todas as quartas-feiras a partir da 13h. E, meus amigos, eu falava sobre o aumento desse respeito à religião afro-brasileira ou as de matriz africana no Brasil. Isso muito, como eu dizia, porque muitos professores se tornaram candomblecistas, ou porque já eram de família, que cultuava a religião, que participa dos cultos, dos rituais, ou porque sentiram necessidade, que a gente costuma falar, ou você vem pela dor ou você vem pelo amor. Então você tem todo um legado que as pessoas trazem isso consigo, e eu acho muito importante, acho isso muito salutar. E aí, os candomblecistas, não é de agora não, vem da época de Pierre Verger, até de antes, de Nina Rodrigues, de outros, Manuel Guerino, do início do século passado, do século XX, né, dos anos 1900 e pouco, que houve todo esse resgate, trazendo a história, trazendo o passado, porque é uma coisa muito estranha, mas a gente fala de passado como se fosse uma coisa de 100 anos atrás, e a escravidão durou 300 anos, pelo menos. Então é muito tempo. Os africanos foram escravizados e viveram agruras durante muitos e muitos anos. Não foi nada que surgiu de hoje para amanhã, né, grosso modo se dizendo. Não, era coisa de durar 100 anos, 50, 80, 200 anos. Então, entre os anos 1600 e pouco, até a abolição da escravatura em 1988, houve muita coisa, né? Houve muita coisa. E ainda assim, quando se aboliu a escravatura, criou-se uma horda de pessoas sem profissão, sem paradeiro, gente que queria voltar a ser escravo porque ele não tinha como sobreviver fora das fazendas, principalmente.
Criou-se uma horda de pessoas sem qualificação, porém livres, sem maus tratos, porém já maltratados. Então, foi uma coisa de muito tempo. A gente fala assim, 100 anos, né? Mas 100 anos é muito tempo, porque quando você vive, por exemplo, 30 anos já é um número bom, né, de vivência. Não é o suficiente, logicamente, todo mundo quer viver até 100 anos, mas você já viveu um tanto. Então você entende que isso já se passou. Você entende que você pode chegar aos 60, que é o dobro dos 30, com saúde, pelo menos o desejo de todo mundo, com uma família constituída, bem financeiramente, para tocar sua vida até quando Deus quiser. Então, essa noção de tempo, dentro da academia, dentro da universidade, da escola, ela fica relativamente curta, mas vivenciada, você vai ver que é muito tempo. É que no tempo moderno, a gente está tendo uma impressão que a Terra está girando mais rápido. Então, os dias, os anos estão se passando muito rápido, as horas. Você agora são 8 da noite, mas daqui a 1 hora são 9 horas e você não vê o tempo passar e às vezes você não conseguiu fazer nada em 1 hora. E de um dia para o outro, e os meses vão se consumindo e os anos vão passando muito rapidamente. Então, existe uma urgência de que você viva cada vez mais intensamente a sua vida. Isso é uma coisa que os coaches falam muito, né? Os mentores modernos, eles falam muito de que você viva cada segundo. Há muita cobrança, há uma urgência muito grande de tudo. Havia, até o ano 2000, uma coisa do consumo, né? Quanto mais você consumir, melhor. Quer dizer que você tem muito mais coisa, muito mais possibilidade. Depois as coisas foram mudando, porque as tecnologias apareceram, os modos de produção e de trabalho foram mudando, a mão de obra foi sendo um pouco excluída, as crises econômicas e sociais foram se sucedendo. As doenças estão e continuam aparecendo. E você vai se criando outros valores em torno das pessoas, inclusive das religiões. E eu digo tudo isso porque a religião é resultado disso tudo, de uma cultura. Porque, por exemplo, se você vai para o candomblecismo e existem alguns sacrifícios que são feitos, as pessoas se horrorizam, ficam horrorizadas. Mas elas se esquecem que elas vão às churrascarias, elas vão às avícolas, elas consomem peixe, elas consomem tudo que há na natureza. O que deve se pregar, na verdade, é que nada seja sacrificado com uma crueldade desnecessária. Porque a cadeia alimentar sempre esteve aí, entre homens e animais, entre seres racionais e irracionais, e vegetais, enfim, e todos os meios da cadeia produtiva. O que se deve pregar, eu repito, é que nada seja feito com crueldade e de graça. Você não tem que tratar ninguém e nada e nenhum animal com crueldade gratuita. Quando você faz para o seu próprio alimento, você está trazendo a cadeia alimentar para frente dos holofotes. Mas você não está maltratando. Você não pode, tanto que dentro do candomblecismo, quando se faz um ritual, um sacrifício qualquer, há uma reza, se pede perdão e se pede que aquele alimento seja utilizado e seja tudo feito da melhor forma possível, sem crueldade. Já já nós voltamos com mais aqui no Candomblé Total. Sensorial FM Web, a
a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Meus amigos, voltando aqui no Candomblé Total Gislaine Vicente pela nossa melhor web rádio, Rádio Sensorial FM. Um abraço ao meu amigo Babá Ronald Ed e a todos que nos prestigiam aqui. E mande sim sua pauta, sua sugestão, seu comentário. Eu esqueci de dizer que tem também o site aqui da rádio, da Sensorial FM. E está lá também o nosso programa Candomblé Total, como toda a programação. E eu agradeço muito a companhia de vocês em mais esse ano de 2021 e principalmente ao Babá Ronald Ed, que muito gentilmente nos convidou para continuar aqui na programação, e a gente continua já desde 2017, né? E aí, com muita alegria, a gente sempre traz os temas para a nossa conversação aqui semanal. E um outro ponto que eu queria tocar, quando eu falo desse desenvolvimento da academia, da universidade, né, as pessoas, os professores, sobretudo, porque muitos são babalorixás e alorixás, né, ogãs, equedes, postos em geral, ebomes e aos. Tem muita gente aí que é professora na rede estadual, pública, particular, e há uma cultura forte dessas pessoas intelectualizadas entrando, mas há muitos anos também já haviam outros expoentes como médicos, pessoas intelectuais dentro da religião. E isso sempre é muito importante, porque isso traz um nível de respeitabilidade para a religião. Isso não é fácil se conseguir só se falando de religião propriamente dita, porque é uma religião com raiz africana, com pessoas pretas, com advinda de uma sociedade arcaica, né, entre aspas. Então, tudo é um ganho quando há respeitabilidade, quando você respeita isso e traz isso para os holofotes, isso para a luz, para que todos vejam, isso é muito importante. Só que existe uma coisa, eu não me engano de que o inconsciente coletivo vai manter essa situação durante um bom tempo. O que eu quero dizer com isso? Durante um bom tempo, isso vai permanecer dessa forma. Esse preconceito, porque é enraizado, o estrutural, o coletivo, isso está dentro, é muito difícil tirar. Eu até comecei a falar dos professores porque existem algumas coleções de livros de algumas editoras, então vários babalorixás e alorixás, ebomes, equedes, ogãs, abiãs e aos que estão escrevendo a respeito. Porque a pessoa às vezes é iaô, mas é para um professor universitário. É um abiã, mas é um psicanalista. Então ele vai escrever a respeito disso à luz da academia, à luz da universidade. E isso vai acontecer, né? Isso vai ser um suporte muito forte. Mas como estruturalmente é uma religião que adveio de pobres, de pessoas humildes, de africanos, de uma sociedade que até hoje é o continente mais antigo do mundo, a África, e é o mais pobre. Foi sugado a exaustão pelos europeus e por outros povos que os escravizaram os povos. A África é formada de pelo menos, se eu não me engano, 52 países. A África continente, né? Porque às vezes há muita confusão com a África do Sul. A África do Sul é um
de todos esses países. A África é um continente penalizado sistematicamente. As pessoas falam do velho mundo, o velho mundo é a Europa, mas a Europa é metade da África. Os países são pequenos e realmente o nível de vida é muito grande, é muito alto, o custo de vida é pesado, mas é o sonho de muita gente ao redor do mundo é viver na Europa. Viver na Alemanha, viver na França, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, na América do Norte, no Canadá, na Suécia, na Suíça. Ninguém tem o sonho de viver na África. É muito difícil alguém dizer, olha, eu gostaria de viver na África. Não, as pessoas gostam de visitar, conhecer, saber como é, como não é. Ah, eu vou até o Egito, vou na África do Sul, vou em Moçambique, não sei aonde. Mas as pessoas não dizem que querem viver na África. Ou vão à Austrália, que já é Oceania, mas as pessoas não querem viver na África, elas querem ir a título de turismo. Então, sempre foi um continente penalizado por ter essa população tão sacrificada que pela cor da pele às vezes paga e paga muito caro esse pedágio que é viver no planeta Terra. Eu vou ficando por aqui agradecendo muito a todos vocês, a audiência. E, aliás, eu queria ainda fazer um lembrete que eu acabei esquecendo, que eu falei dessas obras dos professores universitários. Tem muitas coleções, existem alguns... Eu já falei de livros aqui num outro episódio, numa outra situação, num outro programa, aqui do Candomblé Total, mas eu queria só lembrar que eu falei de várias vezes, mas tem muitos professores doutores que são babalorixás e alorixás e estão escrevendo a respeito. Então, a gente, no passado, já tinha o Reginaldo, como eu falei, dos primeiros lá, Nina Rodrigues, Manuel Guerino e outros que tais. Passamos pelos os estrangeiros que desenvolveram muitas coisas, como o Roger Strauss, o Roger Bastide, o Pierre Verger, né, nos anos 20, 30, 40, 50, 60. Depois, nos anos 70 em diante, o Reginaldo Prandi, Rita Amaral, Carlos Marcondes. E a gente chega aí nos anos 2000 com José Beniste, Stella Caputo, Márcio de Jagum, Mãe Beata de Iemanjá, e muitos outros. E agora, numa atualidade, a gente tem o professor Sidney Barreto, Rodney William e outros que tais. Mãe Flávia Pinto e muitos outros que a gente tem aí trabalhando em prol da religião. Eu agradeço bastante vocês e contem comigo e entrem em contato para a gente trocar muito mais ideias. Muito obrigada, um abraço e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.